E aí, gente? Então, passaram bem a semana? Certo? Mas, mais ou menos. É, ainda estamos na terra, né? Não chegamos no céu. Um dia não vai mais ter nada disso, né? Nenhum problema. Glória a Deus por a esperança que a gente pode ter, né? Esperança vazia, mas é uma esperança real. Amém? Por isso a gente está aqui. Eu nem sei vim para cá, domingo após a palavra de Deus. Mas que bom que você está aqui, que bom que a gente pode conversar um pouco. E a gente quer continuar a nossa saga pelos evangelhos e, e falar mais um pouquinho desse personagem tão importante na palavra de Deus, que é João Batista. A gente já teve uma. Tá brigando as folhas. A gente já teve uma palavra, Jailson trouxe, sobre o nascimento de João Batista. Eu mesmo falei há uns domingos atrás sobre o ministério de João Batista. E nós hoje vamos conversar um pouco sobre um outro episódio, tá? Que na verdade são dois episódios, vai falar junto, que é a prisão de João Batista e também a sua consequente morte, ok? Então eu te convido para abrir o texto lá de Mateus, primeiro livro do Evangelho. Lembrando, sei que temos Bíblias atrás, mas não tem Bíblias atrás. Alguém, tá vendo as Bíblias? E só para a gente ter as Bíblias disponíveis aí, ok? Então, Mateus, o primeiro livro, o primeiro evangelho na Bíblia, listado na Bíblia, capítulo 14, vai ter o relato desta história. O relato da história da morte. Mas quando vai relatar a morte, o apóstolo aqui, ele vai dizer por que, que ele estava, então, na condição que ele estava, por que, que ele foi preso e tudo mais. Então a gente vai ler, vai estudar um pouquinho sobre esse fato que ação a nós. Vamos lá? Então não vou colocar aqui, não vai estar projetado. Acompanhe a sua Bíblia aí, ok? Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos seus os que o serviam: Esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. E por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou, pôs na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Ora, Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas, quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. Levou a sua mãe. Então vieram seus irmãos, levaram-o, foram e anunciaram isso. Embaixo da cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez nos ela, Senhor. Queremos prestar toda a atenção. Tira a consciência de Tiago. Fala. Esse é o nosso desejo.
Então tá, a gente vai ver um pouquinho sobre esse caos, esse momento, né, da morte de João, uma situação estranha. Então, a morte, a prisão, morte de João, e para a gente poder estudar um pouquinho, entender realmente o que estava acontecendo ali, a gente precisa conhecer os personagens dessa história, né? João Batista a gente já vem conhecendo. Ele foi aquele que antecedeu Jesus. É aquele que Jesus disse: se vocês crerem, se vocês aceitarem, esse é o profeta Elias. Deveria vir antes do. Né? João Batista batizava com um batismo de arrependimento. E as pessoas viam até ele. Ele dizia assim: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. As pessoas viam a ele e tomavam esse passo do batismo, né, concordando com ele, com as suas palavras, dizendo: eu me arrependo dos meus pecados. Né? Então esse é João. Mas quem é Herodes? Quem é esse cara que prende João? A gente vai ter uma pequena aula de história aqui. Vocês gostam de história? Né? Talvez essa não é uma história que você aprendeu no ensino médio. Talvez passou por cima em alguns aspectos. Mas, lá vamos nós. Herodes. Herodes não é o nome de uma pessoa. É o nome de uma dinastia. Tiveram diversos Herodes. E quando fala de Herodes na Bíblia, nem sempre é o mesmo. Falam de diferentes Herodes na Bíblia. Então, quem é Herodes? Você deve saber, ou já deve ter ouvido falar sobre isso, que no tempo de Jesus e João Batista, quem dominava aquela região era um império. Era o Império Romano. Ele tinha diversos domínios sobre toda aquela região palestina, né, que hoje chama de Palestina, Israel, Síria, Líbano, toda aquela região era parte do Império Romano. E a gente vai ver que no tempo de Jesus nasceu, reinava um cara que era chamado Herodes Grande. É diferente desse Herodes que a gente está conversando. Herodes o Grande era filho de um cara chamado Antípatro. Antípatro, ele era idumeu. Significa, vou usar uma outra palavra, talvez você saiba. Edomita. Edomita. Descendente de Edom. Quem é Edom? Esaú. Esaú. É um meio-irmão do povo de Israel. Ok? Então, idumeu e edomita é a mesma coisa, ok? Naquele tempo se chamava idumeu, ok? Esses caras tinham um território um pouco abaixo ali de Jerusalém, daquela região ali. E a Bíblia fala, né, tem um tempo que a gente chama os 400 anos de silêncio, não é verdade? Onde nenhum profeta de Deus se manifesta, parece que Deus não fala com o seu povo. Depois do retorno do povo de Israel do exílio, né, a gente tem as histórias Neemias, Esdras, né? E só que depois tem 400 anos que a Bíblia não fala nada. E esses 400 anos, tem muita história que acontece ali. E uma das histórias é a história dos Macabeus. Já ouviu falar dos Macabeus? Até na Bíblia Católica tem um livro, Macabeu, né? E isso é uma história verídica, uma história que realmente aconteceu. Foi um tempo em que os líderes de Israel se rebelaram e conseguiram tomar o trono. Então foi um tempo em que Israel teve o seu, entre aspas, seu próprio rei. E tempo de, entre aspas, também, verdade. Ok? E tinha um cara que se chamava, agora eu vou ter que dar uma colada aqui, João Hircano. João Hircano foi um desses reis que governaram nesse período. Ele era Hasmoneu se diz, né? E ele
Então ele é descendente desse Macabeu, tá? Esse é um sobrenome, Macabeu. E ele governou dentro desse período de 150, mais ou menos, anos, onde Israel teve seu próprio rei. E nesse tempo, João Hircano, ele judaizou esse povo que vivia perto deles. Eles fizeram um acordo, ó, vocês podem ficar aqui, Deus, mas vocês agora vão ter nossa lei. Nós consideramos vocês judeus, mas vocês vão ter que seguir a nossa lei. Então eles eram, entre aspas, obrigados, tá? Vamos dizer, obrigados a seguir a lei de Israel. Então, por contrapartida, eles também eram reconhecidos como judeus. E voltando para a nossa história, Antípatro, o pai de Herodes o Grande, era idumeu. Então ele era judeu. Você, assim como pensou que Herodes era romano. Herodes não era romano. Herodes era judeu. E está ali, na terra. Então, Antípatro, ele ganhou, a história teve suas reviravoltas, o Império Romano dominou sobre a região de novo, tirou aqueles líderes, aquela liderança judaica do trono e colocou um procurador naquela região, em toda a Palestina, que era esse tal de Antípatro. Então ele pegou um dentre caras lá judeus e colocou esse procurador. E Antípatro ganhou essa procuração, liderança ali na Palestina, porque ele era muito próximo, sim, do Império Romano. Ele tinha feito grandes conquistas, ele era amigo do Império. Então ele ganhou esse privilégio. Muito bem. Antípatro, por sua vez, colocou sobre a Galileia, vocês lembram do mapa? A gente vai mostrar um pouquinho depois aqui. Galileia. Na região da Galileia, onde Jesus fez grande parte do seu ministério, colocou o filho dele, que é esse Herodes, o grande, governando. Quando Antípatro faleceu, o Senado romano pegou Herodes e disse, agora você vai ser, não mais um procurador, você vai ser o rei. Hein? Tem um título de rei para Herodes o Grande. Ele dominou não só sobre a Galileia, mas todo o território que o pai dele já era líder, né? Governador, vamos dizer. E Herodes o Grande foi um rei muito, mas muito cruel. Você tem a história ali de Belém, quando os magos vêm do Oriente, vocês lembram disso, né? Vêm do Oriente e chegam até o palácio porque imaginaram, né? Onde é que vai nascer o rei? Palácio. E Herodes fica desconcertado. Como assim um rei nasceu? Eu sou o rei. Então ele vai consultar, né, os líderes, sacerdotes, dizendo assim, tem uma profecia de um rei? Onde é que esse rei devia nascer? E os caras falaram, não, esse rei devia nascer lá em Belém. Então ele armou todo um negócio, falou para os magos assim, olha, vocês vão lá, conhecem o rei, adorem, mas quando eu também quero adorar. Doce ilusão, não era o desejo dele adorar. Ele queria matar aquele que estava arriscando o trono dele. Deus, sonho, manda esses caras para outro caminho, alerta Jesus. Mas quando Herodes, o grande, sabe, ele vai lá, mata todas as crianças de 0 a 2 anos. Não, mais ou menos, por na faixa de 2 anos, porque é mais ou menos essa idade que Jesus tinha naquela época. Herodes matou 2 de seus filhos. Matou a esposa que ele mais amava, matou o irmão da esposa. Esse é Herodes o Grande. Esse cara, então, ele tem diversos filhos. Aqui está o nome de alguns deles. Tá? Quando Herodes o Grande morre, o território dele, a gente vai ver agora. Obrigado, Lucas.
território dele foi dividido e dado aos seus filhos, ok? Arquelau, um dos seus filhos, ele foi líder nessa parte azulzinha ali, que é a Judéia, Samaria e Idumeia, tá vendo dos ali embaixo? Né? Toda essa região de Israel foi dada a um cara chamado Arquelau. Bom, a região da Galileia foi dado para um cara chamado Herodes Antipas, que é um outro filho. E essa parte verde lá em cima foi dado para um outro cara chamado Herodes Filipe II. Porque existia um outro Herodes Filipe, outro filho dele, que não ganhou título, foi deserdado pelo pai e foi morar em Roma. Foi morar em Roma e vivendo lá como um cidadão normal, cheio de riquezas, por ser parte da dinastia, mas ele não ganhou propriedade nenhuma. Esse Arquelau dominou Samaria, Judéia, Meia. Esse cara não deu bom. Esse cara governou só 2 anos. Porque, diga-se de passagem, os judeus eram um povo revoltado. Então, esse cara ia para Roma, ele ia para Roma, dava uma reviravolta em Israel, assim, né, aquela rebelião, não sei o quê. Isso dava tanto problema, ele teve, Roma tirou ele de lá. Não, não, você não presta, você precisa saber controlar essas coisas. Ele governou só 2 anos. Roma, o que que fez? Roma mandou alguns governadores dele, de Roma mesmo, para governar essa região. Pediu essa região em algumas partes. Então, para governar essa região, mandou pessoas de Roma mesmo. Não era mais Herodes. Entre esses caras que governaram essa região, um cara que vocês conhecem muito bem, nome Pilatos. Então, por isso que Pilatos está ali no meio, envolvido. E ele era inimigo de Herodes. Até fala que quando Jesus estava para ser morto, os dois acabaram fazendo amizade, eles eram inimigos. Então, só para situar um pouco vocês, Pilatos era sim romano. Herodes era um meio judeu. Meio judeu. Quando você olha para você vê problemas esse judeu. Ele era representante de esse cara não assumiu sua identidade. É o que a gente ia falar. Mas coloca lá isso, a primeira. Pode voltar lá no título, né? Volta 3 slides aí. Aí, vai falar. De acordo com a nossa identidade. Pode ir lá para ponto 1, Lucas, por favor. Qual é a nossa identidade? Sua. João tinha sua identidade, ele sabia. Herodes tinha sua identidade, pelo menos superficial. Ele era aquele que representava Israel. Pelo menos a região da Galileia. Ele era rei, parte de Israel. Nós somos embaixadores de Cristo, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Embaixadores de Cristo. Qual é a acusação que faz a Herodes? Herodes, você pode amar a mulher, a esposa do seu irmão. Talvez a gente lê esse texto e pensa, na lista, né? Quer pegar moral para o rei? A fundo, o que estava fazendo de fato? Herodes era o quê? Pelo menos identificava com o judaísmo. Ele representava, ele era o rei, mais que não da linhagem de Davi, mas era rei de Israel. O que João está fazendo é dizendo assim, Herodes, comporte-se como tal. Olha o que Herodes fez. Esposa, seu irmão
Volta 2 slides ali para ver aí. Ele casou com Herodias. Quem era Herodias? Herodias era filha do irmão de Herodes. Era Aristóbulo. Quando tu casa com a filha do teu irmão, o que é isso? Isso é contra a lei de Deus. E esse cara, essa Herodias, ela estava casada com Filipe. Filipe I, que era aquele cara que tinha sido deserdado, né, que estava lá em Roma. E era irmão de Herodes também. Então ele casou com a esposa do irmão dele, com a cunhada dele. O que a lei de Deus diz? Proibido. Proibido. Sexto, você está casando com a sua sobrinha e a sua cunhada. Sexto duplo. Adultério duplo. Ele era rei de Israel. Ele não podia fazer essas coisas. Essa é a denúncia de João. Não é simplesmente moralidade. Você entende? Não era o que o rei de Israel devia fazer ou qualquer um de Israel podia fazer, porque não era de acordo com a lei a qual Herodes representava. O que você escuta, você passa na sua mente quando diz injúria? Ou quando você escuta falar de um policial corrupto? Ou quando você escuta falar de um professor que não gosta de estudar? Hein? Ouviu essa? Ou talvez, um engenheiro. Quem é engenheiro aqui? Engenheiro? Não? Não gosta de fazer cálculo. Contra o que a pessoa está falando, é contra o que a pessoa simpatiza. O juiz está aí para fazer justiça. Legal. Está aí para dizer cumprir a lei. Eu que não segue a lei. Cristão. Não ama. Cristo ama. Fecha. Herodes Antipas. Personagem do qual estou falando aqui. Pode passar lá para o rei Israel. Muitas vezes, nós ostentamos essa na igreja. A Bíblia de braço. Aqui cumprimentamos todos os casos do Senhor. Pregamos para Herodes, rei dele. Será que Herodes ali estava servindo a Roma? Não. Diz que Herodes era um rei fraco, um rei sem pulso, não sabia o que queria. Porque sempre que ele via uma oportunidade, ele queria atrás. Quando não era de proveito dele, ele dava um passo para trás. Sempre de acordo com seus interesses, seus próprios interesses. E assim ele cometeu diversos e diversos erros. A gente pode ver aqui. Primeiro, foi se casar com Herodias. Não podia. Deixou levar por esses seus desejos sensuais. Cometeu, como eu falei, duplo incesto, duplo adultério. E outra, Herodes já era casado. Casado com uma mulher chamada Fazélia. Nome bonito. Ó, pensa no seu Fazélia, tá? Eu não vou botar no meu, não. Mas enfim, Fazélia. Ela era a princesa, uma princesa nabateia. Os nabateus eram um governo abaixo do território de Israel, abaixo dos idumeus ali. Então, provavelmente para alianças, ele casou com essa mulher nabateia chamada Fazélia. Ela era filha do rei Arestas, ok?
Arestas IV. E quando ele vai fazer seus negócios lá em Roma, quem ele encontra? Olha, gostei. Herodias olha para ele, gostei. Por quê? Dias também não era flor que se cheire, viu? Dias, cara que tinha sido deserdado. Ah, tem riqueza, mas eu não tenho título, né? Agora chega um grandão aqui, que é rei, faz um convite para casar com ele. Puf, é agora que eu faço a minha vida. Essa mulher, cruel, tão cruel. Era a família. Estava no sangue. Mas uma coisa ele precisou fazer. Herodes teve que se divorciar de Fazélia. Com isso ele conseguiu uma boa. Foi um dos motivos porque Herodes Antipas não permaneceu no trono. Ele teve que ser exilado. Isso não está na Bíblia. Isso é depois da história. Ele foi exilado. Erros. Sua cobiça. E depois diz aqui no texto bíblico que ele prendeu João. Bom, não era algo bom para a política dele, vamos, né? Ele, rei, e tem um cara apontando o dedo o tempo todo para ele, porque diz que uma das coisas que João falava era da esposa, não era permitido, mas não era a única coisa que João falava, provavelmente. Então esse cara prende João. E diz que prende João também por causa de Herodias. Lá em Marcos vai dizer que Herodias odiava João e queria matá-lo. Mas não podia por quê? Herodes o... Falta um slide, vai ver território de Herodes, laranjinha, tá? Então, esta parte aqui, ó. Essa parte aqui, Galileia, e tinha essa parte aqui da Pérea, tá? Aqui, ó, embaixo, não dá para ver direito aqui, mas tem um forte, uma fortaleza chamada Macários, ok? E aqui foi Herodes prendeu João, bem longe da Galileia. Fica lá no teu cantinho, não vai causar problema. Diz que Herodias, então, não podia matar João. Herodes o protegeu. E diz que Herodes gostava de ouvir e ficava perplexo com as palavras de João. Provavelmente, dizem estudiosos, que quando João falava, isso causava nele uma terrível luta interna. Vou voltar atrás. E o meu poder? E o meu reino? E a minha reputação? Está vendo quem é o Deus dele? Estava lá João, a princípio, meio que guardado, quando Herodes ia lá para a fortaleza dele aqui, acho aqui, falava com João, gostava de ouvir. E ele achava, João era um profeta, ele entendia isso, homem santo. E ele tinha medo também dos judeus. O que vão fazer se eu matar esse cara? Todo mundo admira. Ele não podia matar João. Então eu creio que os motivos, grandes motivos ele ter prendido, era para satisfazer, entre aspas, a esposa. Para proteger ele. Aqui, mas a gente conversa de vez em quando. Bacana. Até que chega uma festa. O aniversário de Herodes. Herodes ali, né? Já cheio de bebida na cara, feliz. Diz que dança diante dele uma moça chamada
Salomé, filha da esposa, mas filha também de seu irmão, de Filipe. Então, Salomé, se diz que ela tinha provavelmente entre 12 e 14 anos, uma criança, dança diante de Herodes. Diz também que provavelmente danças sensuais. E Herodes se encanta. E aqui, seu desejo de mostrar poder faz uma promessa infundada. Ele diz para Salomé, Salomé, peça o que você quiser. Até a metade. Em Marcos, texto comentar aqui, chegou a hora oportuna, exatamente nas palavras, mas dando a entender que provavelmente Herodias, com antecedência, percebeu que aquela era um momento especial para conseguir. Então, quando a filha dela, Salomé, chega diante dela e diz: mãe, o que eu peço? Ah, sem dúvida nenhuma, peça a cabeça de João. Eu acabo com isso. Salomé chega de Herodes, ágil. Quero acabar. Agora ele tinha feito um voto, um juramento. E ele estava também, diz a palavra, diante dos seus líderes, homens poderosos, generais do seu exército. O que eu vou fazer? Eu vou abrir mão agora? Eu vou dizer não? Diz que então Herodes fica irado. Manda cortarem pão, fazerem igreja, pegam para. Salomé, por sua vez, entrega Herodias e ela então fica satisfeita. Quando eu e você, guiados por nossos desejos e não seguimos a nossa identidade, sabe nem que vai acabar? Porque os nossos sabe que pecado. Nossa natureza pecaminosa, nossa carne ainda que é pecadora. Vimos muito bem, semana passada, nós temos a natureza que está. Verdade? Mas ainda vivemos num corpo pecado. E quando nós deixamos simplesmente as coisas fluírem, simplesmente deixar assim, deixa acontecer, vamos ver o que dá. Sabe o que dá? Vou falar uma palavra que eu acho. Parece muita besteira. Nada de bom vem. Nós precisamos colocar nossa alma a nossa vontade. É você. Pode não. Ora, João. Volta lá. João. Sabia. Ao ponto. Não tem. O rei soberano daquilo. Ele podia botar o dedo na ferida. Porque era isso o ministério dele. Qual era o que ele falava lá no Jordão? Arrependam-se. Ele não falava só para Herodes, ele falava para o povo que chegava perto dele e falava isso também para os líderes religiosos. Vocês, aqui, nós temos de arrependimento primeiro. O que vocês acham que estão fazendo aqui? Tapar? Seguindo o exemplo de Herodes? Vivam a sua identidade. É um batismo que vai salvar vocês. É um coração transformado. Arrependam-se. João não tinha meias palavras.
Talvez ele pudesse ter pensado, não, mas isso para Herodes, meu ministério vai terminar. Dá o ministério. Participantes do ministério dele, ministério do Senhor. Então ele é que é soberano, ele sabe. Deus nos pede obedeça. O que vai acontecer se você obedecer? Deixa na mão. Deixa na mão da Bíblia, quando Jesus vão mesmo. E ele começou a pregar. Diz que ele voltou para Galiléia, onde João estava, o domínio de Herodes Antigo. E lá ele começou a pregar: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Então, Deus, em sua soberania, fez que a prisão de João fosse a largada do ministério de Jesus. O ministério de João, outro vez, entre super curto. Não foi um longo ministério com uma grande colheita, olhos humanos. Mas quando Jesus entendeu a deixa. Deus deu o ministério. Imagina eu e você poder chegar diante de Deus. Glória a Deus, imagina? Esse foi muito diferente. Sabia que a morte não era o fim. Enquanto Herodes achava que sua vida ali era tudo. Herodes tentou se segurar naquilo que é passageiro. Então, largou aquilo que ele sabia que ele não podia reter. Elliot, nós, como João. Próximo. Segundo, a vida de alguém que é embaixador de Cristo é uma vida de arrependimento. Herodes não tinha nada de arrependimento. Arrependimento? Remorso? Eu acho que por isso Herodes tinha muito remorso. Ele começava a ver as dadas na bola que ele fazia ali, o negócio só ficava pior. E João ali no ouvido dele falando: está errado, está errado. Se arrepende. Muito remorso. Arrependimento é isso aqui, eu estou indo para lá. Agora eu vou para cá. Não é ir mais devagar para lá, entende? Não é agora freando. Não, eu não quero mais ir para lá. Minha mente. O remorso. A mesma. Isso é remorso. É Jesus. Gente, não existe evangelho. Nossa. Você não consegue seguir a Jesus se você não se arrepende. Arrependimento. Tempo, todos os dias. Existe um arrependimento para a salvação, onde eu entendo que a minha vida inteira era voltada para mim mesmo. E então eu entendo, aceito o Senhor Jesus no meu coração como meu Senhor, meu Salvador, e agora a minha vida é diferente. Mas existe um arrependimento diário. Preciso acertar sempre.
Ô, família de como é que nós reagimos? Será que achamos João? João, diferente de Herodes, ali que era orgulhoso, mas inseguro e não queria se arrepender de nada. João Batista era diferente. No ministério dele é interessante que tem um momento que João está preso, Jesus começa a fazer os sinais, só que ele está preso. Ele não estava falando contra o governo de Roma, Jesus está agindo diferente do que ele imaginava que Jesus ia agir, o Messias. Então ele chega, manda alguns dos discípulos dele lá falar com Jesus e pergunta: Senhor, tu és realmente aquele que haveria de vir? Não com essa tem a palavra. Mas no momento estava disposto a aceitar um não de Jesus. Jesus tivesse dito: não, espere outro. A obra que obra de obra de Por último, viva corretamente. Qual é a nossa relação? Nós nos portamos das autoridades. Se usa muitos texto de João falando para falar desse tema. Eu ia exaurir esse tema, mas queria dar algumas pinceladas. É que nós andar atrás do nosso prefeito adulterou, errado, mentiu aqui, vamos colocar no jornal, no Twitter, vamos colocar lá no WhatsApp. Todo mundo saber que esse cara tem essa vida do prefeito, tá? Nada. É essa a nossa atitude? Será que é isso que João está fazendo? Devemos sim cobrar as nossas lideranças aqui representa aqueles que lançam verdade? Nossos governantes. Quem não é nossa função como demandar que um crédulo ande o quê? Ah, mas ele não está fazendo errado? Está. Isso é simplesmente sua natureza. O que precisa acontecer para alguém mudar? A nova natureza. E aí sim, se o teu político for político e crente, a outra história. Mas, igualmente, você não vai sair nas redes sociais denigrindo a imagem de ninguém. Cada autoridade, o seu âmbito, a pessoa caracteriza.
governo é incorrupto. Vejo meu irmão pecar. O que diz lá, Mateus 18? Se o seu irmão pecar contra e a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve com você mais um dos outros. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, aí sim, trate-o. Ou seja, para viver uma vida como novo, nova criatura, onde é que é o âmbito desse tipo de o âmbito em que eu vou chegar na pessoa? Por isso, cada um de nós temos a mesma idade, a mesma natureza. Então, se você me vir algo, contrário que você é responsável diante de Deus. Sabe, assim, vejo você andando longe do. É o que diz. Então, temos que ter o entendimento, os âmbitos, liderança, governos. Te mistura bagunça. Dá um bom. Ok? Gente, pode passar a próxima. Uma bandeira na mão. Nós estamos, só pelo fato de você declarar, emulando essa bandeira alta. O Evangelho prospere. Bem, baixa a cabeça. Senhor Jesus, obrigado pelo texto, obrigado pela tua palavra, obrigado que também que a gente pode ter acesso a esses conteúdos que estão da história, nos ajudam a entender melhor a palavra de Deus. Nos ajuda a viver a nossa identidade. Identidade. Nessa. Creio que isso é uma das grandes dificuldades da. Tu és luz. Nós devemos brilhar a tua luz. É assim. Não adianta nós pregarmos algo, termos outro. Queremos ser. Outros profetas entendiam que tinha uma pátria. Entenderam que o reino deles era esse. O reino do mundo. Estamos conscientes, mas sabemos que temos que levantar alto a bandeira. Nós. Não existe outra verdade. Não existe vida.
depositar a nossa fé em termos de de Deus, possamos ter luz pessoas. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sou teu e tu és meu. E tu és meu. Amém. Muito bem, muito bem. Estamos terminando, temos alguns avisos ainda. Vamos lá. Dia 1º, logo semana que vem, tá? Semana que vem nós estamos começando a chamar de Conheça a Koinonia. O que é? É uma espécie de um curso, tá? Para que você que está chegando, está se aproximando, eu olho para esse canto aqui, né? Tem as famílias aqui nesse canto aqui, né? Eu vou virar assim, não, gente, deixa eu ver. Aqui também tem uma, né? Você participe desse curso e você conheça um pouco mais o que nós cremos como igreja, como é que é a estrutura. Você já faz parte disso. E eu acho que seria interessante eu participar disso. Não sei se eu sei bem. Tirar algumas dúvidas? Pode chegar. Você é muito bem-vindo. Isso vai ser, então, dia 1º, tá bom? Domingo, às 4h30. Vai ser um pouco antes aqui do... Bom? Então chega, já fica para o culto depois, tá? Se tudo é para abordar todos os temas e tudo mais, a gente já mata ali. Então, a gente avança para um outro encontro. Tá bom? É a primeira vez que a gente está fazendo nesse formato, tá? Então, é também uma experiência ali, mas entendemos que isso é importante. Dia 8 de setembro, ou seja, na semana seguinte, a gente vai ter a nossa ceia, só que essa vez vai ser um pouco diferente, tá? A ceia vai ser de noite, junto da noite. Por quê? Nós tivemos, semana passada, um módulo, então, que ocupou ali o fim de semana. Em outubro já vamos ter outro módulo, né? Então, assim, a agenda está meio cheia, não queremos também sobrecarregar e que cada um de vocês tenha descanso, né? Seu tempo de família e tudo mais. Então, vai ser no dia 8, semana que vem, a ceia de noite, tá bom? E no dia 14 de setembro, como já venho falando alguns domingos, nós temos o culto, vai ser lá na Batalha. Você está mais do que convidado a participar, tá? Então, se algumas coisas que a gente vai ter que fazer, vai ter que levar material de som para lá, vai ter que levar um dos palcos para lá. Então, homens aí fortes nos ajudem nesse sábado, tá? Vai ser sábado de noite aí, ó. Isso aí. Tá? Botar esses músculos em ação, tá bom? Vai ser sábado, 7h30 da noite, tá? Isso porque o pessoal lá trabalha no sábado e chega tarde. Então, assim, a gente quer que todo mundo tenha a oportunidade de participar junto com a gente, tá? Vai ter que ter gente para organizar lá. Então, vem falando comigo, vai reservando essa data. Como eu falei, mais perto a gente vai colocar uma lista lá para você pegar. Também estamos pensando em fazer alguns lanche no final, alguma coisa. Então, vai fazer e quiser ajudar com isso também, bom? Então, é muito bem-vindo. Reserve. Temos cantina? Alguém sabe me dizer? Acho que tem, né? Tem cantina? Tem coisa boa lá, parece? Então, não saia daqui sem primeiro dar um abraço ao seu irmão, desejar uma boa semana, que Deus também passa lá na cantina. Bom, um grande abraço, a graça e a paz do Senhor, cada um de vocês.